Olá, boa noite. Você conhece a hierarquia das regras no condomínio? Ou seja, quem prevalece? Se são as leis, se é a convenção, se é a assembleia, se é a palavra do síndico? Você tem noção sobre isso? Então vamos lá. Num vídeo bem rápido, eu vou explicar como isso funciona. Eu trato desse assunto nesse livro que você está vendo na tela e mais especificamente na página 35. Então, a superior de tudo, de todas as leis que nós temos no país, é a Constituição Federal, que é considerada a Carta Magna. Nenhuma outra lei inferior, nenhuma outra regra inferior pode contrariar o que está na Constituição Federal. Essa é a principal que nós temos que ter em vista. Então, se você desconfia de que alguma regra do condomínio que esteja na convenção contraria alguma outra lei superior, que são as municipais, estaduais, as federais e a Constituição, você deve verificar nessas leis o ponto que você está imaginando que contradiga, ou que vá contra, ou que tenha uma norma diferente. Porque não pode acontecer. Se tiver uma regra que contrarie qualquer lei superior na convenção, ela é inválida. Então, vamos pegar aqui a convenção do condomínio. As regras que estão na convenção, elas se equiparam ao que a Assembleia decide. Como assim? Nós temos lá a convenção do condomínio, antiga ou nova, tanto faz, porque qualquer convenção é totalmente válida, excluindo-se apenas das mais antigas as cláusulas que a lei já substituiu a forma de enxergar aqueles fatos. E das novas também, se existir uma convenção redigida recentemente que tenha alguma coisa que seja contrário aos bons costumes ou contrário a qualquer legislação, também é automaticamente inválida. Eu vou dar um exemplo pequeno depois. E quando a decisão é tomada em assembleia, respeitando-se os quórums, respeitando-se as pautas, né, as pautas de acordo com os quórums, ou os quórums de acordo com a pauta, é a mesma coisa que se estivesse na convenção, porque a deliberação da Assembleia será válida. E o regulamento interno eu coloquei aqui separado por quê? Porque o regulamento interno, ele trata, eu vou fazer um vídeo só sobre regulamento interno, ele trata das regras de convivência, mas ele não pode estipular regras que cabem à convenção, ou seja, ele não pode, por exemplo, conter o regramento sobre multas. O regulamento interno não pode conter a disposição que fale sobre multas. Isso tem que constar da convenção. O regulamento interno vão ser os horários das áreas úteis, vão ser as regras de uma forma geral, que não pode bater tapete na janela, que, sei lá, que não pode danificar nada internamente. São as regras comuns, as regras de convivência dentro do espaço do condomínio. A convenção não, ela é como se fosse uma legislação interna e que traz os itens que são obrigatórios a todos. Do regulamento interno também é, mas a convenção, ela dita a norma. O regulamento interno, ele apenas regulamenta a convivência. Um exemplo que eu posso dar da convenção, que normalmente as convenções antigas, que se baseavam na Lei 4591 de 1964, que é conhecida a Lei dos Condomínios, porque a Lei dos Condomínios, ela trazia a existência do Conselho Consultivo. E o objetivo da existência do Conselho Consultivo era e é auxiliar nas decisões ou auxiliar de alguma forma o síndico quando ele tiver dúvida para discutir um assunto e então coletar a opinião desse conselho, que seria representante dos restos dos condôminos, formado por 3 pessoas, e o síndico poderia acatar o que eles sugeriram ou não acatar, porque a responsabilidade final é sempre do síndico, ele não tem a obrigação de acatar
conselhos de ninguém, a não ser da Assembleia. Se a Assembleia decide alguma coisa, ele é obrigado a acatar, mas de conselho não. E acontece que essas convenções mais antigas, elas trazem que o Conselho Consultivo poderia, por exemplo, convocar a Assembleia, e não pode. Contraria já a legislação, contraria o Código Civil. Porque quem pode convocar a Assembleia é o síndico, e existem outras 3 possibilidades que nós já falamos em outro vídeo, que é com um quarto dos condôminos, um condômino sozinho em juízo, ou no caso do prédio ter sofrido algum acidente, e aí um condômino pode convocar, mas é uma situação excepcional, que entra na Assembleia Especial. Caso contrário, somente o síndico. Então, existindo uma cláusula de que o Conselho Fiscal pode, o Conselho Consultivo pode convocar a Assembleia, não pode. Uma outra coisa, consta que às vezes que o Conselho Consultivo ele colabora com a administração. Não pode, porque no condomínio não existe administração colegiada, ou seja, não existe assim um grupo de pessoas que possam administrar o condomínio. O condomínio é administrado pelo síndico, como nós já vimos aí, acho que no artigo 1347 do Código Civil. A administração cabe somente e especificamente ao síndico. A Assembleia pode delegar essa função a um terceiro, mas desde que conste especificamente a aprovação da Assembleia e qual tipo de delegação, com os limites, para quem foi delegado nomeadamente, e qual o limite dessa delegação. Porque, por exemplo, prestação de contas faz parte da administração, só que é uma função que não pode ser delegada a ninguém. Tá certo? Então, era sobre isso que eu queria falar. A convenção, então, ela está abaixo de todas as leis, tanto a Constituição, que é normal, as leis federais, estaduais e municipais, e ela está equivalente às decisões assembleares. E o regulamento interno não entra como um ditador de regras, vamos dizer. Ele constitui as regras apenas da convivência interna, regulamentação de horários, etc. e tal, mas tudo de uma forma interna. A convenção não, ela é praticamente uma lei. O regulamento interno não é. Deve ser respeitado, mas não é considerado uma lei interna no condomínio. Esse era o meu recado hoje, espero que seja útil. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque quando eu publicar algum outro vídeo, você vai ser avisado. Tchau e até o próximo vídeo.